Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para fazer mais um encontro sobre saúde financeira, contando com a participação especial novamente do Dr. Rafael Ângelo. Queria agradecer a disponibilidade e hoje nós vamos falar sobre como a saúde financeira afeta a saúde do corpo e da mente, né? Isso, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que é um tema extremamente importante e é uma coisa assim que a gente sempre tem insistido, né? Assim, por que o médico está falando dessa questão da saúde financeira? Então, esse artigo que a gente traz hoje ilustra bem o motivo da preocupação da gente. Sociedades de saúde, elas trazem para a gente o conceito amplo de saúde, né? Como não apenas a ausência de doença, mas a definição mais ampla, né? Que é um completo bem-estar físico, social, psíquico. E na questão social, tem a questão da saúde financeira, né, com impacto direto nas condições de saúde, na forma de prevenir os agravos, quanto também de fornecer recursos para que as pessoas consigam superar da melhor forma possível quando algum agravo acontece, né? Então, é dentro desse raciocínio, é dentro desse espectro da saúde que a gente quer trabalhar. É algo que, às vezes, poucos profissionais têm a oportunidade. Não digo que não sabe, porque acho que todo profissional de saúde sabe disso, mas é uma questão de oportunidade. Foi o que a gente já até comentou aqui, a sensação que a gente fica, há uma de subestimação, vamos dizer assim, saúde financeira na saúde da pessoa como um todo, né? Pouco explorado ainda pelos profissionais como um todo, né? A gente quer ampliar essa visão e eu já venho introduzindo isso há algum tempo na minha prática médica ali, algum conselho sobre saúde financeira, porque eu acho que tem um impacto mesmo realmente assim na vida da pessoa, né? E eu acho também o seguinte, doutor Tiago, muitas das vezes o diagnóstico, né, ou seja, assim, o diagnóstico social, ele é óbvio para o profissional, mas às vezes o próprio profissional não sabe como direcionar o paciente. Essa oportunidade que você está trazendo, ela serve tanto para os usuários, né, os clientes, os pacientes, mas também serve de norte para os profissionais de saúde. Como que os profissionais de saúde podem direcionar no sentido de melhorar a sua vida financeira, né? Consequentemente, melhorar a saúde como um todo. Então, quando você fala assim que é pouco abordado, eu penso muito nisso, que é porque às vezes o profissional não sabe também, né? Não sabe como dar uma direção. Então, no nosso país, infelizmente, a questão da educação financeira, ela é muito restrita. Eu acho que é uma esfera dentro da prevenção, né? Exato. De saúde. Um componente da prevenção para a saúde do ser humano, a própria saúde financeira, como você disse, funciona também como um colchão amortecedor para as intempéries aí da vida e da própria saúde como um todo. Hoje nós vamos falar, então, exatamente dessas relações aí da saúde financeira com o bem-estar do ser humano, né, como um todo, e levando um pouco também para a parte da saúde mental. Eu achei bem interessante esse artigo, porque a gente já tinha uma impressão empírica, né, do impacto da questão da pobreza involuntária, né, na saúde mental das pessoas, na saúde psíquica. E nós fomos atrás, então, da literatura, né, para ver o que já tinha sido produzido de conhecimento objetivo. E é o que o artigo traz para a gente, né? Traz dados objetivos, dados reais. Interessantíssimo o que você abordou aí antes. Isso é uma forma da gente expandir, ampliar o conhecimento dos próprios profissionais de saúde. Eu achei isso interessante porque os profissionais funcionam como, vamos dizer, multiplicadores desse conhecimento, né? A gente tem contato ali com inúmeras pessoas no dia a dia da nossa profissão, e então o impacto para a população acaba sendo até maior. Munir-se de educação financeira é uma medida essencial para preservar a saúde física, mental, social e familiar. Esse é o artigo aqui de referência que nós vamos usar, tá aí para quem quiser aprofundar. Na verdade, a gente usou outras fontes também, tem vários artigos sobre isso, quase uma meta-análise, né, dos estudos que já tinham sido feitos. Então fica aí os créditos e referência. E eu vou começar aqui com uma
frase da Organização Mundial de Saúde, ou seja, não somos nós que estamos falando isso, o assassino mais implacável do mundo e a maior causa de sofrimento na Terra é a pobreza extrema. Impactante isso aí, né? Isso tá logo no início, nas primeiras linhas do artigo, o choque de realidade que isso traz para quem lê, né? Assim, a gente pensa um milhão de coisas, mas raramente a pobreza, ela vem na nossa cabeça como a raiz dos problemas. Exato, e ao mesmo tempo, pouco explorado algo que a própria OMS classifica como o assassino mais implacável. O objetivo da medicina é aliviar o sofrimento, curar quando possível, mas aliviar o sofrimento sempre. Então nós estamos deixando, de certa forma, em algum ponto aí, de abordar um dos determinantes mais importantes do sofrimento na Terra. Sim, sem dúvida, né? Isso é interessante o que você falou, né? Causa um impacto pra gente que é profissional, né? Essa sua fala aí, né? A gente lembra da nossa missão do alívio do sofrimento e aí a gente tem que reconhecer os adversários, né? Perfeito. Né? Pra gente poder realmente agir. Inteligência financeira é uma arma, vamos dizer assim. Primeiro, para você mudar a própria vida, e segundo, você que está assistindo como profissional de saúde, para modificar o seu meio, para ampliar o seu cuidado de saúde também. Né? A pobreza é um desafio aí que afeta bilhões de pessoas pelo mundo. Essa desigualdade gera efeitos adversos que são demonstráveis na saúde e que também tem a sua, vamos dizer, o seu remédio, a sua solução. E é isso que nós vamos abordar aqui hoje. E a gente falar da questão da pobreza, a gente fala que esse é um conceito, né, que varia entre as culturas, mas de uma maneira geral, o que a gente sabe é que a pobreza é aquela ausência de recursos para ter um estilo de vida satisfatório. Então, quando a gente fala em combater a pobreza, nós não estamos falando aqui, a princípio, de você ter um crédito infinito, né? O objetivo não é esse, não precisa ter dinheiro infinito, vamos dizer assim, recursos infinitos para você melhorar a sua saúde. Não é esse o objetivo, né? A princípio, né? Quem conseguir atingir, tudo bem. Mas a gente não pode pautar por isso, porque até as pessoas que têm, vamos dizer assim, recursos, entre aspas, ilimitados, elas também têm seus desafios. O que a gente fala aqui é você ter saúde financeira. Saúde financeira é você conseguir gerir bem os recursos que você tem. Então, ainda que a pobreza seja um conceito relativo, variando em cada cultura, porque é claro, se você tem uma comunidade quilombola, isolado do mundo tal como a gente conhece, às vezes o mais rico naquela comunidade, em algum país, pode ser considerado, às vezes até pobreza, mas ele é rico naquela comunidade, quer dizer, lá na comunidade que ele está, ele é feliz, vamos dizer assim. Com certeza. Então, é por isso que a gente está falando que a pobreza ela é relativa, mas o contrário existe um mínimo, né? Isso, existe um mínimo. Ter uma capacidade de, primeiro, ter uma qualidade de vida mínima e digna no seu meio, né? Primeiro é isso. E segundo, proteger, por que não, e multiplicar uma parte ali do que você pode gerar do seu trabalho. A pobreza em si, ou seja, quando o indivíduo não consegue ter o mínimo possível ali para ter uma dignidade, uma qualidade de vida no seu meio, ela tem implicação importante, tanto na saúde física quanto mental. Inclusive por não dar recursos para o ser humano enfrentar as situações ali do dia a dia. E isso tem consequências, né? De estresse mesmo, crônico, frustração, dificuldade familiar, aumento do crime e da violência. Aqui a gente não quer falar que a pobreza é uma justificativa, o crime. Claro que não. Mas, obviamente, a pobreza se torna um terreno fértil, né? Para o crescimento de situações que podem ser classificadas, né, como crime, aumento da violência. Só para dar uma clareza, o cérebro humano, ele tem, vamos dizer assim, dois setores com uma distinção muito clara. Você tem o cérebro que a gente chama primitivo e aquele cérebro evolutivamente mais evoluído,
que é isso, na verdade, né? Então a gente tem ali a parte do tronco cerebral, do sistema límbico, que controlam as nossas funções vitais, como batimento cardíaco, respiração, pressão arterial, ou seja, que é o controle automático. O sistema límbico, que faz, então, um intermediário entre o tronco e o córtex cerebral. O sistema límbico, então, é o sistema das emoções. E o nosso córtex, que seria, assim, a parte evolutivamente mais recente, é aquela que aplica a razão, né? É onde o ser humano é racional. Então, por que isso é importante falar dessa maneira? Porque, às vezes, quando a pessoa está sob um estresse, ela está sobre a ausência de recursos, a parte primitiva cerebral, ela ganha uma preponderância, né? Ou seja, a pessoa passa a ter uma dificuldade de racionalizar suas ações. Porque ali o instinto de manutenção da vida, a pulsão de vida, fala forte, né? Então essas pessoas, muitas das vezes, vamos dizer assim, essas reações instintivas, primitivas, elas acabam desafiando a razão e muitas das vezes vence. A pulsão de sobrevivência, né? A pessoa está com restrição ali de recursos. Então aquilo ali bagunça totalmente as emoções e muitas vezes vence a inibição cortical. E aí o que acontece? A razão, né? Perfeito isso. Vence a razão. E aí a pessoa acaba, então, ficando mais irritável, ansiosa. E irritável quer dizer o seguinte, no dia a dia ela acaba dando más respostas quando não queria fazer, sendo agressivo com colegas de trabalho, com familiares, por conta de uma irritabilidade crônica. E isso aí gera todas essas consequências que você descreveu. Gera, então, a disrupção familiar, infelizmente, predispõe o indivíduo a ficar mais suscetível à criminalidade e violência e às vezes até com comportamentos de risco, né? Interessantíssimo isso. É como se o organismo funcionasse numa tensão basal ali que não é saudável para ele. Né? Exatamente, né? É uma pessoa que está cronicamente muito tensa, né? Muito reativa. A gente vê isso na prática, né? São as pessoas que chegam pra gente com arrependimento, falam, olha, eu fiz tal coisa que eu não queria ter feito, fui agressivo quando eu não queria ter sido. E isso é muito ruim, isso é sofrimento. Interessante que eu acho que isso aí passa um pouco para tanto aí o aspecto, vamos dizer, mental, né? De reatividade, de diminuição da resiliência para os eventos adversos e também para o corpo, porque cada vez mais os estudos vêm mostrando as consequências do nível crônico de estresse no organismo, né? O nível de estresse crônico, ele aumenta hormônios que no longo prazo são deletérios, como o cortisol, por exemplo. Sim, né? Com certeza. E isso tem relação para fragilizar o organismo, Sim. aumentar os níveis de hipertensão, por exemplo, diminuir a imunidade, Sim. E aí as consequências, né? O objetivo aqui é dizer que pelo menos um mínimo a gente tem que ter. E esse mínimo já tem estudos mostrando que chega a um determinado ponto de acúmulo de riqueza que isso não significa um aumento de qualidade de vida. Mas até aquele ponto ser atingido, com certeza o aumento da sua saúde financeira impacta na sua qualidade de vida. Ou seja, as pessoas deveriam alcançar pelo menos esse mínimo, né? Que traz uma qualidade de vida. Óbvio que a partir dali envolve outras questões de natureza do que o indivíduo quer como objetivo e alvo, etc. Mas o mínimo possível para viver com qualidade, isso aí as pessoas deveriam ter um conhecimento básico para alcançar, né? Não, com certeza. Isso aí eu acho que é importante, né? A gente está falando aqui apenas de, vamos dizer assim, de um setor da vida de um ser humano. O ser humano é muito mais do que isso. E aí, falando um pouco da estrutura social, vamos dizer, que o artigo traz, ele classifica as pessoas em classes, vamos dizer, profissionais, que foi uma forma, na verdade, aqui não é uma classificação de exclusão, não, eu não entendi dessa forma. Eu entendi que é uma forma do artigo objetivar os estudos, né? Como ele catalogava os dados ali, de certa forma medir as informações. Então ele teve que classificar as pessoas em classes sociais, e aí a gente só apresenta aqui, a título de curiosidade, então a classe 1
seriam profissionais de um nível maior, e a classe 5, que seria menores, seriam trabalhadores não qualificados, né? Importante o que você está falando aí, a gente deixar muito claro, né? Esses conceitos aí diz respeito à qualificação em termos acadêmicos, né? Ou seja, assim, quer dizer pessoas que estudaram mais, né? Não é uma classificação de exclusão. Que quando a gente está falando aí alto nível, baixo nível, nós não estamos falando da dignidade do ser humano, que isso é importante, porque a dignidade do ser humano é a mesma para todos nós, né? Nós todos temos a mesma dignidade humana. Então, essa estrutura social aí é uma estrutura, foi o que o estudo trouxe, é algo simplesmente para entender como que é o impacto da saúde proporcionalmente à remuneração das pessoas em qual setor da sociedade, qual setor econômico em que ela se encontra. Tanto é que a gente fala o seguinte, nós dois aqui, nosso exemplo, né, nosso exemplo de infância, nós tivemos uma casa paterna que, nesse estudo aí, poderia muito bem ser classificado como classe 5. Então, exato, assim, a gente veio de uma origem da camada basal da sociedade. Então, a gente entende muito bem da questão de falar que qualificação, como que isso é relativo. Nós viemos dessa camada aí, da camada 5. A boa notícia, vamos dizer assim, devido, né, à questão de um esforço, da questão de um empenho, a gente é possível galgar níveis acadêmicos diferenciados, mas, de forma alguma, isso aí tem a ver com questão de dignidade. Eu acho que todos os trabalhadores, eles merecem um respeito, merecem a sua devida valorização. Então, o objetivo do estudo é meramente de dar números. Perfeito isso que você falou. Eu acho que, assim, o estudo, em nenhum momento, ele põe em xeque, vamos dizer, o que você disse, o valor humano, né? O valor humano, ele é preservado em qualquer situação. O ser humano consegue alcançar níveis profissionais dependendo do seu esforço. Isso é o que você está falando, é a nossa história de vida em relação a isso. Que isso sirva também de estímulo, né? Exatamente. Para as pessoas. E aí, uma coisa interessante que o artigo traz nessa classificação também é a diferença de manifestação das doenças mentais. No estudo, aquelas pessoas que tinham uma remuneração, vamos dizer, menor, tinha basicamente sintomas, em alguns casos até mais, vamos dizer, mais graves, assim, dos acometimentos mentais, que passava por somatização, que aí é a manifestação corporal ali dos acometimentos mentais, ansiedade, às vezes até psicose, né, que é um grau mais importante aí de acometimento mental. E as classes, vamos dizer, que eram melhores remuneradas, o acometimento mental, quando acontecia, ele era mais sintomas cognitivos, que não deixa de ser importante, mas vamos dizer, são menos graves. E tem muito a ver também o seguinte, com o componente que a pessoa usa no seu serviço. Então, o pessoal aí mais do topo da pirâmide social no estudo, a ferramenta de trabalho deles é a cognição, né? Então, os sintomas de cansaço mental está relacionado a isso também, né? Então, assim, são pessoas que trabalham muito a questão mental. Então, é natural que eles tenham os sintomas de fadiga relacionados à sua principal forma de trabalho. E as pessoas que estão na base da pirâmide, né? Elas são pessoal que trabalha mais com esforço físico, né? O pessoal que trabalha, como diz, né? Trabalhos braçais. Então, a manifestação tem uma externalização no físico. O que mostra pra gente é que todos estamos sofrendo. O que traz pra gente que a questão é como que você gerencia os recursos. Porque, olha só, independente do quanto que a pessoa está tendo de renda, ela pode ter o sofrimento se ela não souber gerenciar bem a renda dela. Não é verdade? Então, assim, você vê que o sofrimento ele atinge todas as classes. Então, o que é o diferencial aí? É quanto que ganha? Não. É como que você administra o que você ganha. A pessoa pode ganhar o tanto que ela quiser. Se ela não administrar bem, aquilo evapora. O recurso evapora. Então, essa que é a grande questão. É por isso que a educação financeira é importante para todo mundo.
independente de qual setor econômico em que ela se encaixa. Essa tabela traz, assim, falando que a classe 1 tem uma menor vulnerabilidade, vamos dizer assim, talvez para aspectos que na saúde sejam mais graves, mas igual você está falando aí, afeta a parte cognitiva, que é o que diretamente ele precisa, né? Exato, exatamente. Então, assim, é uma menor vulnerabilidade para a questão, talvez, de saúde mais grave, mas que tem um impacto importante na vida dele, porque ele precisa da parte cognitiva preservada. Parte do que a gente já falou aqui está nesse próximo slide, falando que a pobreza em si expõe o indivíduo a ambientes mais perigosos e estressantes, né? Então, aí eu vou dizer que o outro lado é quando você tem um recurso, e aí vamos dizer o grau extremo ali, que é a independência financeira, ou seja, o indivíduo tem uma massa financeira que é capaz de gerar uma renda passiva que cobre o custo de vida dele, ou pelo menos parte do custo de vida dele, para dar, muitas vezes, não a independência financeira plena, mas dar uma tranquilidade financeira. Isso aí já é mais do que suficiente para a pessoa ter uma capacidade de, muitas vezes, escolher um ambiente de trabalho mais digno, conseguir, muitas vezes, dizer não para situações abusivas, estressantes, poder usar a razão, como você falou, para conseguir gerir a vida, né? Então, a pobreza, ela drena essa capacidade do indivíduo, muitas vezes, usar o seu racional, porque muitas vezes ele não tem como mesmo. Se ele não fazer um trabalho hoje, ele não consegue comer amanhã. Isso é muito triste, né? Isso que você está falando é justamente assim, pobreza, tolher, né, vamos dizer assim, o livre-arbítrio das pessoas. Ou seja, assim, a pessoa, a sua liberdade de escolha frente a situações estressantes fica reduzida, porque é o que você falou, né? A pessoa acaba sendo obrigada a se sujeitar a determinadas situações, porque é a única alternativa que ela tem. E na medida em que se ela tiver... escolha, né? Exatamente, né? Então, à medida que ela vai melhorando na sua vida financeira, ela consegue fazer escolhas mais racionais, menos emotivas, mais saudáveis, né? Então, e com isso aí melhora a autoestima. Melhorando a autoestima, você se protege contra os transtornos ansiosos, contra os transtornos depressivos. A pessoa, ela melhora em todos os aspectos da vida pessoal. Teve uma frase que eu vi, eu não lembro aonde a fonte, mas me impactou, que era mais ou menos assim: a pobreza, ela diminui pessoas brilhantes que poderiam ter um futuro muito próspero, tanto de produção laboral, quanto de outros aspectos para a vida social, e ela vai encolhendo a pessoa, né? Porque ela não deixa espaço para a pessoa crescer, produzir, ter outros aspectos e outros sentidos na vida, simplesmente porque a pessoa não tem chance, não tem tempo para fazer isso. A organização, a inteligência financeira, um nível mínimo ali de qualidade de vida permite que a pessoa seja uma versão melhor de si mesmo. Exatamente. É aquilo que a gente falou, né? O cérebro passa a funcionar em outro patamar. Ao invés dali de estar vivendo no modo sobrevivência, você passa, quando você melhora financeiramente, você passa a viver no modo de aprimoramento. Você já tem as suas necessidades básicas e vitais atendidas, então aí você consegue ter a paz e a tranquilidade necessária para desenvolver o seu talento, né? O melhor que você tem, né? Passa um pouco para o que quem é profissional da saúde vai saber sobre a pirâmide de Maslow. É como se um indivíduo que não tem o mínimo garantido, ele não tem como desenvolver, vamos dizer, funções superiores, porque ele tem que garantir ali o mínimo, a comida, basicamente, vamos dizer assim, exatamente, né? Quando você tem isso garantido, você tem uma paz, uma liberdade, uma capacidade, um tempo para conseguir desenvolver outras coisas para o qual o ser humano também foi criado, né? Para desenvolver coisas superiores, funções superiores. É igual uma semente, né?
você tem que dar uma terra boa para ela, né? Você tem que dar uma terra boa para ela crescer e se tornar a árvore frutífera que ela tem potencial de ser. O estudo traz dados, né, sobre a pobreza e a desigualdade social com efeitos adversos demonstráveis na saúde. E aí vários reflexos que a gente já vem falando aqui desde o início da apresentação, tanto na parte mental e física do indivíduo, mas também socialmente, com o aumento da taxa de crime, homicídio, violência, exposição a ambientes perigosos, aumento de exposição a acidentes, né, e etc. Bem interessante isso aí. E lembrando bem, né, que muitas das vezes, quando a gente fala aí que as pessoas se expõem a ambientes perigosos, não é nem, vamos dizer assim, porque a pessoa quer isso. Falta de escolha, né, para ter um ambiente mais saudável, para ter ambientes onde ela possa ser mais feliz. Então, ela acaba se sujeitando ao que aparece. Que não tem a segurança adequada, que não dá uma condição ali de trabalho mínima, né? Vamos dizer assim. Quem vê de fora, né? Quem vê assim superficialmente, pode imaginar que aquela pessoa tá ali porque quer. Às vezes não é. Por isso que a gente não pode julgar precipitadamente, né, as pessoas, porque a gente não sabe as circunstâncias que levaram as pessoas a se expor a riscos. Involuntário e muitas vezes evitáveis, né? Então, esses efeitos, é o que está aqui no slide, esses efeitos não são inevitáveis. Eles são passíveis de remediação através de educação e da ação. Exatamente. Então, muitas vezes, o indivíduo está ali, mas se ele tivesse uma orientação mínima, ele estaria naquela situação de maneira transitória. E muitas vezes a pessoa persiste a vida inteira, né? Porque também tem o ponto de não retorno, né? Muitas vezes Sim. A gente vê pessoas que às vezes se deterioraram tanto na sua saúde psíquica, inclusive, né? Que às vezes ela atravessa o ponto de não retorno. Aquela pessoa que adoeceu de maneira grave, de maneira extremamente comprometedora do funcionamento executivo, quer dizer, aquela pessoa que às vezes teve um adoecimento tão intenso que ela tem a sua capacidade laborativa e de planejamento muito reduzida. Então, às vezes, o impacto ele é devastador. A gente sabe que as doenças mentais, por exemplo, elas causam alterações neurológicas demonstráveis, né? Hoje, né, a saúde mental, ela evolui, os métodos científicos mostram que o adoecimento mental causa modificação na nossa estrutura cerebral. Muitas vezes existe morte neuronal, muitas vezes existe perda de sinapses e dependendo da época em que isso acontecer na vida, a capacidade regenerativa do cérebro é muito pequena. Às vezes o remodelamento cerebral não dá conta de voltar ao status anterior. Então a pessoa fica mesmo com um dano que vai comprometer o resto da vida dela, né? Passa de além do limite, né? Da capacidade ali de reerguer, vamos dizer, isso. a própria saúde mental, às vezes, por uma limitação orgânica mesmo, né? Exatamente. Você vê, então, como que a intervenção, ela é urgente, né? Essas pessoas precisam ser resgatadas o quanto antes para que sua saúde seja preservada e sua capacidade de reação também, né? Porque o ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação impressionante. Só que tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Muitas vezes a pessoa fica ali décadas numa situação que muitas vezes, se ela tivesse uma orientação mínima, ela ficaria por 5, 8 anos e teria capacidade de sair daquele ambiente altamente estressor, né? E a gente vê que isso, quantos e quantos profissionais terminam a vida, às vezes, ali naquele ambiente estressor, e adoecendo ele, a família, né? Sim, é terrível, né? Triste demais. Além do adoecimento, muitas vezes, a mortalidade, né? Sim. Que é o que o artigo traz aí, que a taxa de mortalidade dos homens que naquela classificação ali profissional, os que estavam na classe mais inferior profissionalmente, vamos dizer assim, tinham uma mortalidade 2 vezes maior.
muitas vezes pelo trabalho em si diretamente, mas talvez por envolver múltiplos fatores, né? Sim. Não só o do trabalho, mas o acometimento na saúde física, mental também, que predispõe a várias outras doenças, né? E algo que a gente vê na prática também é o seguinte, o pessoal da base social, eles além de terem trabalhos mais estressantes, a responsabilidade deles na rede de apoio costuma ser maior, né? Então, às vezes, por exemplo, você pega o pessoal da base e vê que em uma família grande, tanto na família nuclear quanto na família estendidas, você tem 1 ou 2 empregados. O restante da rede social depende dele. Então, assim, ele tem que se sustentar e, às vezes, ainda oferecer apoio para a família estendida. Então, isso aí aumenta em muito a responsabilidade, aumenta em muito o peso nos ombros dessa pessoa. Pressão, né? A pressão, né? E então faz com que o impacto seja muito maior. E também, um outro aspecto interessante que o estudo traz é que, na base da pirâmide, esse grupo de pessoas, eles são afetados duplamente. Primeiro, por se expor a ambientes mais estressantes, que é o que a gente vem falando aqui, em condições que muitas vezes não são as ideais, e também para não ter recurso para gerenciar as consequências disso. Que, por exemplo, a pessoa às vezes poderia estar numa condição ali mais estressante, mas ela ser remunerada dignamente e conseguir, de certa forma, amortecer as consequências. Mas muitas vezes ela está num ambiente estressante, recebendo muito pouco e não consegue gerenciar as consequências de estar ali, né? E aí eu vou introduzir um conceito de finanças aqui, que é a corrida de ratos, né? Um conceito amplamente divulgado ali pelo Robert Kiyosaki, que ele fala, o que é a corrida de ratos? É quando você está só trabalhando para pagar boletos, para pagar as despesas, ou seja, você está preso num ciclo. E, obviamente, esse aprisionamento nesse ciclo de só trabalhar para pagar as contas, obviamente que isso é mais frequente nas camadas basais da sociedade. E quando você sai disso, você sai desse ciclo aí, que é muito mais predisponente para o adoecimento em si, né? E é possível, né? Eu acho que a mensagem que a gente sempre reforça aqui é que o trabalhador assalariado, ele consegue, através da educação financeira, sair desse ciclo que você acabou de falar. Basta ele ter a devida orientação para planejar, né, a renda dele, aquela porção onde vai ser para pagar as despesas vitais, aquela porção que ele tem ali que separar para investimento, né? Só que a pessoa precisa ter clareza disso, né? A pessoa muitas vezes ela tem que ter assim uma ajuda mesmo, né? Como você diz aí, é onde a consultoria ela se destaca, né? Porque a pessoa muitas vezes ela não consegue ver uma saída, mas se você fizer uma boa distribuição da sua renda nos seus objetivos, pouco a pouco você vai conseguindo sair desse ciclo aí de só pagar despesa, né? É possível isso através de uma boa consultoria, de uma boa educação financeira, a pessoa conseguir ver a luz, né, no fim do túnel, vamos dizer assim, né? É o que a gente falou aqui. É como se, quando ela tem um conhecimento que ela necessita, ela muitas vezes vai ficar nesse ciclo aí da corrida de ratos que a gente fala, nesse aprisionamento, transitoriamente. Ou seja, se a pessoa tirar ali 15% a 20%, o que seja, mas muitas vezes ela consegue tirar 15%, 20% da sua renda, ela só não faz isso porque ela não tem conhecimento. Mas quando ela tem conhecimento, ela tira ali 15% da sua renda para a liberdade. É óbvio que ela tem que ter um plano que vai envolver toda essa camada aí de investimentos, que a gente chama de liberdade, mas se ela tirar 15% da sua renda, em torno de 8 a 10 anos, ela consegue ter já, com certeza, uma tranquilidade financeira. E isso é o passo, né,
para ela sair desse ciclo vicioso. Eu acho assim, doutor Tiago, que a grande mensagem que a gente quer deixar para o público é que ninguém precisa ser multimilionário, rico, para começar a investir. Essa que é a grande mensagem. Não é? A gente tem batido muito nessa tecla e a gente espera que as pessoas acordem. É isso. Porque muitas das vezes a pessoa está ali na camada basal e ela fica esperando o amanhã. Amanhã eu vou investir. Né? Quando eu tiver em uma melhor situação, eu vou investir. Nós queremos dizer o seguinte, que o amanhã não existe. O que existe é o hoje. É a construção, né? Existe a construção do amanhã. É isso, exatamente. Mas assim, o momento ideal, não é, teoricamente, a gente tem que construir hoje. E dizer para as pessoas que é possível qualquer assalariado iniciar o caminho da sua independência financeira. É possível. É possível. Extremamente possível por dados, fatos, porque muitas vezes a gente está falando aqui e a pessoa que está ouvindo vai falar, não, mas eu não consigo tirar 15% da minha renda. Tem estudos mostrando que boa parte da família brasileira gasta 30% da renda para pagar juros de dívida de cartão de crédito. Sim. Bom, se ela está tirando 30% do recurso dela para pagar juros, se ela tiver uma organização financeira adequada, ela vai gastar menos para investir. Com certeza. Olha só como ela vai gastar 15% da renda, né? Isso aí é um dado, eu falo assim, que é um dado ao mesmo tempo triste, mas também libertador, né? É um dado de dupla. É uma luz, né? Porque assim, é triste porque você imagina o tanto de pessoas que estão nessa situação, mas ao mesmo tempo, né, mostra com clareza objetiva, né, de que é possível investir. Ao invés da pessoa contrair uma dívida lá, ela realmente começar a ser o credor do sistema, vamos dizer assim. Existe uma construção, que é um período ali que você passa de construção, que vamos pôr aí, um bom planejamento te dá esse período ali de 8 a 10 anos, que depois desse período de construção você adquire o direito, vamos dizer assim, de viver melhor. De viver melhor, exatamente. Nada mais justo, né? E muitas vezes a pessoa vive uma ilusão adquirindo dívidas e nunca chega numa qualidade de vida realmente plena, de paz mental, né? Ela passa também por a gente entregar para os filhos, né, uma situação melhor do que a que a gente recebeu. Então, assim, também a construção tem isso como meta, tem isso como objetivo, né? Uma construção geracional, né? Geracional, exatamente. Uma geração sobe um degrau ou mais, isso. A outra continua. Continua, exatamente. Essa conexão de pobreza e saúde mental, ela é uma via de mão dupla. Então, primeiro, a pobreza pode trazer consequências ruins para a saúde física e mental, e de outra forma, quando chega nesse ponto, a pessoa muitas vezes é afetada a sua capacidade laborativa e aí volta a afetar a sua capacidade de produzir, de ganhar dinheiro, de produzir riqueza, e aí vira esse ciclo. Então, a pobreza tanto é um determinante como uma consequência da saúde do indivíduo, né? E o que a gente percebe também, eu acho que o estudo fala mais na frente aí, é do impacto que essas questões têm nas crianças, né? Porque o que acontece? Como você está falando aí de causa e consequência, muitas das vezes aquela família que está sendo acometida pela pobreza involuntária, ela tem filhos, tem crianças pequenas, e essas crianças pequenas, infelizmente, elas terão, vamos dizer assim, menos recursos nutricionais, né? Elas terão menos recursos de estímulos cognitivos, de estímulos lúdicos. Aí você vai ver, então, a pobreza agindo como causa de um adoecimento psíquico, porque aquelas crianças que vão ser submetidas a essas restrições vão ter o seu comprometimento no desenvolvimento cerebral. Então, o cérebro, não podendo se desenvolver conforme o potencial, estará mais sujeito a diversos tipos de adoecimentos neuropsíquicos. Então, aquelas crianças terão mais dificuldades escolares, terão mais dificuldades para enfrentar os próprios dramas existenciais, né, por restrições que elas sofreram. Consequentemente, teremos adultos
com a sua capacidade laborativa comprometida, né? E o ciclo se fecha, com esses adultos também muitas vezes encontrando dificuldades para superar, né, as próprias dificuldades que surgiram lá na infância, né, das restrições da infância. Os transtornos mentais psiquiátricos, então, prevalentes nesse cenário aí de pobreza são vários, né? Desde transtornos que a gente já falou, de ansiedade, somatização, passando pelos transtornos do humor, que é muito significativo, há uma relação muito grande de vulnerabilidade econômica e vulnerabilidade de transtornos do humor. Transtorno do humor, vamos dizer aí, basicamente, a depressão, é muito importante, né? Tanto pelo indivíduo ser podado de ter acesso a uma qualidade de vida melhor, como de tratamento mesmo, quanto de perspectiva de vida, e também passando por transtornos até mais importantes, como psicose, esquizofrenia. O estudo fala que não tem uma relação clara e direta se a pobreza é uma consequência dos transtornos psicóticos ou se ele age como uma causa, mas que, de fato, existe uma maior prevalência da pobreza na camada com sintomas ali mais graves, né, psicóticos e esquizofrenia. Sim. E eu quero chamar a atenção aí também para a questão da dependência química, né? Porque é exatamente o que a gente falou, assim, ó, todo ser humano, né, nós precisamos da nossa catarse, né? O que é isso? Todo ser humano, ele precisa ter o seu momento de lazer, o seu momento de prazer, né? Para compensar os estresses do dia a dia. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela tem recurso, ela consegue ter acesso a fontes de lazer mais saudáveis, né? Então, muitas vezes, já aí a pessoa que está com os seus recursos restritos, o que resta para essa pessoa, né? Muitas vezes os comportamentos de risco. Então, mais uma vez, que é um grande aprendizado, né? A gente não fazer juízo precipitado. Porque muitas vezes, realmente, infelizmente, assim, as pessoas podem ser vítimas, né? Elas estão lá numa questão da dependência química, porque foi a única fonte de prazer, de lazer, de válvula de escape, de válvula de escape para aquele ser humano. Você vê, ele não teve uma fonte mais saudável. Mas também para uma fuga da realidade difícil que ela está passando, né? Exatamente. É uma fuga, né? E assim, aí a coisa se retroalimenta, né? Porque aí ele cai na dependência, a dependência a gente sabe dos efeitos devastadores que tem na vida da pessoa, então a capacidade de reação ali fica muito comprometida, né? Há uma relação extremamente íntima entre os transtornos do humor, e aí nós vamos colocar o principal, a depressão, e a pobreza. Então existe uma prevalência persistentemente maior de depressão em população de baixo status social, e muitas vezes isso é amplificado pelo isolamento social. Boa parte das vezes, vamos dizer todas, mas o isolamento social muitas vezes pode acontecer por uma dificuldade econômica também, do indivíduo participar de momentos ali que às vezes ele é privado por não ter uma condição financeira melhor também, né? Sim, e a gente vê isso na prática, né, afetando, como a gente falou, né, a pobreza afetando as crianças, agora a gente vê aqui a pobreza afetando os idosos. Então, muitas das vezes, aquele pessoal da camada da base social, eles têm que se ausentar para trabalhar e, às vezes, eles têm que deixar ali um pai, uma mãe, numa condição já de uma idade avançada, que já tem algumas comorbidades físicas, né? Então isso tem um impacto também nessas pessoas, nos idosos. Então você vê que se a pessoa tivesse um recurso, ele pode muitas vezes deixar alguém para cuidar, né, desse idoso, deixar um cuidador. Então você vê que o impacto é muito amplo em todas as idades, né? Inclusive, o ser humano não precisa trabalhar, inclusive na fase de velhice. Exatamente. Porque o que a gente vê aí
Existem dados mostrando que 1% só dos idosos não dependem da ajuda de terceiros na fase final da vida. Ou seja, tem muito idoso que tem que ou trabalhar ou depende da ajuda de terceiro, porque ele sozinho ele não vai dar conta, ou só com a aposentadoria que ele teve ali, que ele achou que iria manter ele numa fase final da vida, e isso não acontece, né? Uma outra coisa que eu queria falar aqui, que a gente está falando, eu queria que você explicasse um pouco melhor aí para a gente, em relação à pobreza involuntária, que é o que a gente vem falando aqui. Como a gente falou no início, o conceito de pobreza ele é relativo. Ele varia nas diversas culturas, a gente sabe muito bem disso. Nós não estamos condenando a pobreza enquanto escolha, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas na sociedade que, por convicções pessoais, optam por um estilo de vida, né, de restrição. Então a gente sabe disso, né? É muito comum no meio religioso, por exemplo, pessoas que fazem voto de pobreza. Essas pessoas, nós temos respeito por elas e nós não estamos aqui de forma alguma falando desse tipo de pobreza, né? A pobreza enquanto opção consciente. Como um fator de evolução, muitas vezes, espiritual para aquela pessoa. Aquela pessoa que fez o voto de pobreza, e a gente tem vários exemplos na história humana, pessoas que eram consideradas, vamos dizer assim, ricas, se desfizeram dos seus bens em nome de uma causa social, em nome de uma causa religiosa, é algo nobre. O que a gente está falando aqui é daquela pobreza involuntária, ou seja, a pessoa ela não escolheu vamos dizer assim, ela não escolheu conscientemente a restrição de recursos, ela nem se pode dar ao luxo dessa restrição, porque muitas vezes um chefe de família, melhor dizendo, né, que tem pessoas sob a sua responsabilidade. Então nós estamos falando dessa pobreza involuntária, né? Ou seja, nós estamos falando da pobreza sem a opção de escolha. Isso, exatamente. Porque você pode escolher. E isso ser um aspecto da sua evolução pessoal, religiosa, espiritual. Esse é um fator. Você está consciente da sua escolha. Existem vários comportamentos de risco que podem estar associados à baixa renda. Então a gente já falou da questão do uso de álcool, de outras drogas. Então todo ser humano vai ter essa busca pelo seu descanso. Agora, as pessoas às vezes que estão restrito num ato de desespero, elas vão usar aquilo que lhes aparece. Então, a gente percebe aqui que a pobreza, muitas vezes, associada a problemas de longo prazo, porque nós estamos falando aqui, muitas vezes, das consequências da pobreza na geração de uma família, de uma pessoa ali. A gente consegue perceber consequências, vamos colocar aqui, da gestação, ou seja, na criação do ser humano, do indivíduo, até a velhice. Então ela pode atravessar aí a existência de uma pessoa, gerações, né, de família, trazendo má saúde, maior mortalidade, fracasso escolar, limitação cognitiva, predisposição ao crime, uso indevido de substâncias e problema de saúde mental crônico, quando ela ultrapassa o que o Dr. Rafael falou aí, da sua zona de retorno, vamos dizer assim. Infelizmente, essa é um cenário até muito comum, né? A gente já falou aqui desse próximo slide também, a gente já abordou essa tríade aí de desemprego, álcool, uso de substâncias, que muitas vezes leva a uma situação extrema. Existem aspectos aqui até mais sensíveis, assim, que a gente não vai adentrar, que eu acho que nem é o objetivo principal do encontro, mas muitas vezes não necessariamente a pessoa fica exposta ali muitos anos a um ambiente estressor, mas muitas vezes chega a um desfecho bem desfavorável, né? Porque Sim. chega numa situação ali insustentável mentalmente, né? Chega na situação de desespero, né? E a situação de desespero, ela, se não tiver uma ajuda rápida, pronta, profissional, o desfecho é muito ruim, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? E aí, a gente já viu situações aí na vida, acho que várias pessoas conseguem citar situações de que muitas vezes chega num desfecho extremo
Às vezes um pai de família deixa uma família, né, com filhos, deixa, vamos supor, a família numa situação até pior do que quando ele estava, né? Esse próximo slide aqui, acho que a gente já abordou a maior parte aqui desses temas, né? Em relação ao estresse crônico, frustração, disrupção familiar, então também a pobreza, a dificuldade financeira é uma causa importante de conflitos familiares, muitas vezes divórcio. É a dimensão que isso toma, né? O efeito de avalanche. Então, assim, a pessoa começa ali na sua dimensão pessoal, vai para a sua dimensão familiar e isso reflete na dimensão da sociedade como um todo. Então, aí a gente vê aí a maior pressão sobre o sistema de saúde pública, né? A redução da produtividade econômica nacional, quer dizer, olha só a dimensão que isso toma. Começa no indivíduo e toda a sociedade vai ser impactada junto, né? Educação é a ferramenta transformadora mais poderosa para quebrar o ciclo da pobreza. Tanto para o indivíduo galgar níveis profissionais melhores, quando ele se desenvolve tecnicamente, como também o acesso à informação financeira de transformar a sua capacidade de gerir o seu recurso. Porque, igual você falou, o indivíduo, se ele não tiver uma educação financeira, inteligência financeira desenvolvida, ele pode ganhar o que for e muitas vezes ele não desenvolver isso e no longo prazo se tornar pobre ou dependente cada vez mais do seu trabalho. Então, a educação é a solução, é o remédio. Se tivesse que dar uma pílula de combate à pobreza, essa pílula, dentro dela, estaria ali escrito educação. Esse é o remédio que a gente tem que tomar, nós como sociedade, para combater tudo isso que nós estamos abordando aqui, né? Da mesma forma que a gente começou com aquele pensamento impactante da pobreza como um grande avassalador das sociedades humanas, vamos concluir o nosso raciocínio como a heroína, que é a educação, vamos dizer assim, o remédio para tudo isso, como você mesmo disse. A educação está cada vez mais acessível e que tem que ter boa vontade de querer aprender. A gente tem que ter o exercício de humildade. Eu acho que o primeiro passo, a gente tem que ser humilde para a gente reconhecer que a gente precisa melhorar nesse sentido, nesse aspecto. Pessoas que a gente vê que tem sucesso são as pessoas que aprenderam, né, que tiveram a humildade de reconhecer que precisam reaprender, inclusive, muitos conceitos. Eu acho interessante que o Dr. Tiago tem essa abordagem como médico, como profissional sensível a esse aspecto. Eu acredito que durante, né, a sua consultoria você consegue, inclusive, perceber nuances, né, nos mentorandos que possam demandar um cuidado médico. Né? Eu acho que esse é o diferencial. Então, essa abordagem ampla. E, para finalizar aqui o nosso encontro, então a gente pode tirar algumas conclusões desses dados. Saúde financeira e transtornos mentais, de uma forma geral, são uma via de mão dupla, ou seja, um retroalimenta o outro. Então a saúde financeira ruim predispõe transtorno mental piora a saúde financeira por vários motivos. E o que a gente quer aqui oferecer, vamos dizer assim, perspectiva de análise de que existe solução para isso, para quebrar esse ciclo, e que as pessoas têm que se munir disso antes que ela ultrapasse o momento de não retorno, se protegendo, se munindo de inteligência financeira, de organização. A gente que já tem alguma experiência na caminhada de assistência ao público, a gente pode dizer com grande propriedade que a vida é muito grave, né? Viver é muito grave. Eu costumo dizer que a vida dá pouca margem de manobra para a gente com as nossas escolhas decisivas. Então, por isso que é importante ter a oportunidade de estar sendo orientado, quem tem conhecimento de causa, para que as decisões sejam as melhores possíveis. O quanto antes a gente conseguir entrar aí no ciclo positivo, está descrito aí da educação financeira, retomando o controle e, consequentemente, reduzindo o estresse, o quanto antes puder fazer isso, melhor. Um tempo perdido ali no presente tem um impacto muito grande ali no futuro. Exatamente porque os investimentos, o fator
mais determina o crescimento da saúde financeira é o tempo. É o tempo. E a segunda conclusão aqui, para fechar, a ideia que a gente quer deixar aqui é de parar de romantizar a pobreza involuntária. Muitas vezes a gente foi criado com crenças limitantes sobre o dinheiro como um vilão, e muitas das vezes o dinheiro ele é uma ferramenta. Depende da forma que você aborda o dinheiro na sua vida. E que se ele for abordado da maneira correta, como uma ferramenta, como um controle sobre o dinheiro, isso quebra esse ciclo da pobreza e do adoecimento. E nós estamos sob regras onde o dinheiro ele é fundamental, não tem como fugir disso. Em si, ele não é um mal. O importante é ter valores sólidos, de honestidade, de disposição ao trabalho e à lealdade, respeito ao próximo. Isso é importante. O dinheiro, assim como uma arma, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Sim. O que a gente não pode é achar que o dinheiro é ruim. Sim, o ruim é a forma como você usa ele, né? Em determinadas situações. Então, uma arma, ela pode ser usada para o mal, se ela for mal usada por um bandido, um criminoso, ela pode ser usada para o bem, para proteção, por um policial. O dinheiro é a mesma coisa. A partir do momento que você se imune de propósitos honestos, superiores, você vai usar o dinheiro para amplificar as qualidades que você pode modificar o seu meio. Né? Exatamente. Se você não tem a educação financeira, se você não entende ou entende de maneira superficial sobre o que a gente vem falando aqui no canal, sobre organização financeira, sobre inteligência, sobre investimento, sobre liberdade financeira, tranquilidade. Se você está num momento aí de dificuldade na sua parte profissional, inclusive, por não achar que tem um tempo, uma escolha, você está numa situação que muitas vezes é sufocante, a gente quer mostrar que se você trabalhar a sua organização financeira, os seus investimentos, isso, num futuro não tão distante, vai te dar uma capacidade muito melhor de se organizar na sua vida. E é aí que entra o nosso serviço aqui de educação financeira, de mentoria, que a gente fica à disposição para receber. Quem tiver o interesse, entre em contato. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do nosso WhatsApp. Eu peço também para seguir o nosso canal aqui, o meu perfil no Instagram, para você acompanhar e ir se munindo, criando consciência de tudo isso que a gente está falando. Não feche os olhos para isso. Você vai estar protegendo você, sua saúde física, sua saúde mental, sua família e seu futuro. Né? É isso aí. A mensagem é essa mesmo. Vou deixar aqui esse slide finalizador aqui, que tem um QR Code. Quem tiver interessado mais em saber sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo, nosso projeto de educação financeira, é só colocar a câmera aí e escanear esse QR Code, vai ser direcionado para a página. Tem uma página no Instagram que você pode seguir também, @ThiagoViniBM, e lá eu dou todas as orientações. Se você tiver mais interesse para ver como eu posso te ajudar nessa sua caminhada financeira aí, manda uma mensagem para o nosso direct, aí nossa equipe vai te atender, entender sua situação e propor algo que possa te acrescentar aí de valor na sua vida. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do Dr. Rafael, acho que foi extremamente importante isso, então acho válido mesmo esses encontros aqui, vamos dizer, médicos e financeiros ao mesmo tempo. Parabéns pelo trabalho, que continue a dar frutos, e tudo que a gente quer é que essa mensagem seja amplificada para o bem da sociedade brasileira, para todos nós. É isso aí. Sete, um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.